Meu pai ele começou levando eu e meus irmãos, né? Quando eu tinha 8, 9 anos de idade, mais ou menos. Foi ali no início dos anos 90, eu não sei precisar o ano correto, né? Mas foi ali no início dos anos 90 que eu lembro de alguns jogadores, como Bidinha, Dedê, Salerno pelo Autosport, Isaías pelo Autosport também. Eu me lembro que meu pai levava muita gente a jogos nessa época. Meu pai já é falecido, infelizmente, mas ele deixou esse legado para mim e para os meus irmãos, né? O Botafogo entrou na minha vida quando eu, na realidade, cheguei em João Pessoa. Eu me mudei para João Pessoa em 2018, e aí quando eu cheguei na cidade, o bairro que eu vim morar era o Cristo, e eu não tinha visto que tinha um estádio aqui, né? Quando eu vi no GPS, dando a volta aqui no viaduto, e eu vendo o estádio, eu falei, caramba, esse estádio deve ser o estádio que o Botafogo joga. Eu morava lá, perto da onde é a Tabajara, não, a Cabo Branco. Eu morava naquela rua ali, e o Botafogo vivia ali. E a concentração era ali. E o Botafogo morava na Branca Dia. Aí uma amiga minha me chamou para ir para assistir o jogo lá no Espaço Cultural, que era onde o Botafogo jogava. Aí eu fui, e por aí começou. Aí ela deixou de ser torcedora do Botafogo, porque ela não teve um problema. Aí viajou para São Paulo e eu fiquei até hoje. Eu vim para o campo, acho que eu tinha 5, 6 anos de idade. Foi um jogo normal de Botafogo e Autosport. O mandante era Autosport. Meu pai era macaco altino, doente mesmo, daquele de vir para bandeirar em campo. Era torcedor do macaco altino. Eu vim pro estádio, ele me botou no meio da torcida sombra do Autosport. Bicho, mas assim, o vermelho e branco não me atraiu, não. Quando eu vi o preto e branco listrado, e quando o pessoal saiu, eu estava próximo aos túneis, quando eu vi aquela estrela vermelha no peito assim, pulsando, eu digo, rapaz, o time desse torcer é esse aí. Eu sei que eu não gritei um gol do Botafogo ainda no meio, levei cascudo, criança, me deram cascudo no meio do jogo, que ainda hoje eu lembro, eu sinto. Mas aí daí eu virei botafoguense, meu pai nunca mais me trouxe para campo, só que eu inverti a situação e hoje eu fiz ele botafoguense. Esse amor pelo Botafogo surgiu numa partida entre Botafogo e Autosport, onde o Botafogo venceu a partida do Autosport por 2-0. E aí, a partir do momento que eu comecei a vir ao estádio nessa partida entre Botafogo e Autosport, e eu vi a torcida comparecendo, aí eu gostei, né? Me apaixonei pela torcida, pelo clube, que realmente é uma grande referência. E a partir daí, nós começamos a participar, né, de todos os jogos do Botafogo. Existe uma lenda que foi sendo construída ao longo do tempo, que essa é uma relação natural, né? Que a gente nasce torcedor, a gente vem do berço. Isso é uma lenda. A relação do clube-torcedor ela é construída. E ela é construída e ela necessita de uma retroalimentação. Então o torcedor é torcedor porque ele vai ao estádio, porque ele convive ou ele assiste o jogo no futebol pela TV, mas ela tem é uma relação. E ela precisa, como eu já disse, ser retroalimentada. O momento positivo mais marcante foi o título brasileiro, que inclusive cai no dia do aniversário do meu pai. E aí, eu ia cantar o parabéns para ele no dia do aniversário dele, mas ele disse, não, meu filho, vai lá que a gente vai ser campeão brasileiro e na volta a gente comemora junto. E aí eu volto, canto parabéns, ele vai pra praia e aí não tem como não marcar. O título já marca. Imagina uma data especial, meu pai que trouxe pro estádio, né, desde pequeno, aí é diferente, foi um dia diferente. Atualmente eu acho que eu tenho cerca de 200 camisas, 250, não sei exatamente, tenho que fazer essa contagem. Então, assim, eu tenho algumas que eu acho que são legais, assim, que são mais marcantes para mim. Tenho essa de goleiro, que tá atrás da gente, que é de 77, que era uma camisa até então que ninguém conhecia. Mas tem várias, eu acho que o Botafogo é um time que tem muitas camisas históricas bonitas.
Mas acho que entre as minhas, que eu mais considero legais, assim, são essas dos anos 70 mesmo. Tanto essa do goleiro, que eu acabei de citar, como a primeira do nosso escudo vermelho, que é ali do ano de 76, que é a nossa identidade visual até hoje. Fazia ensaios femininos, fotografia de paisagem. E aqui no Botafogo, eu comecei em julho de 2022. Não sei precisar muito bem a data, mas foi nessa época. Me convidaram para fazer foto. Primeiro perguntaram se eu sabia fotografar, né? Porque tinham visto no meu Instagram. E aí perguntaram se eu sabia fazer fotografia de futebol. Eu falei que sabia, nunca tinha fotografado futebol. E aí me convidaram para fotografar um jogo do Sub-20, Campeonato Paraibano, Botafogo e Desportivo Guarabira. Não me lembro o placar, mas foi uma goleada. E aí depois desse jogo me convidaram para fotografar no time principal do clube, né? O Baú do Belo surgiu... Primeiro, a ideia inicial surgiu ali em 2007, 2008, mais ou menos, que era a época que o Botafogo estava numa fase ruim. E, tipo assim, jogava só 4 meses no ano. E eu sentia falta de conteúdos do Botafogo após o Botafogo não jogar mais, né, durante esse período. Eu senti falta e durante ainda esse período surgiu o Belo Net, que foi a grande referência, né, que a grande referência do Baú do Belo é o Belo Net. E nessa página ele trazia alguns registros históricos, né, alguns vídeos antigos do Botafogo. Aí foi aí que eu fui, né, como é que eu posso dizer, essa ideia foi aprofundando dentro de mim, né, de criar uma página que o objetivo dela é trazer, resgatar a história do Botafogo. Para viajar, eu já adulto, de adulto para velho, que eu hoje tenho 50 anos, acho que eu tinha 35, 30, depois dos 30, mas eu não era tão jovenzinho. Para viajar com organizada, eu não tinha mais aquele pique. Apesar de na juventude fazer parte de organizadas, fazer parte de pista, mas eu não tinha mais aquela garra. Aí conversando com a galera ali, rapaz, se tu arrumar um carro, a gente vai de carro. As primeiras caravanas a gente botou carro para ir. Aí foi aumentando, foi para van. Aí foi aumentando para ônibus e hoje a gente vai, não tem jogo, a gente procura levar o máximo de torcedor que a gente consegue. Talvez um erro muito comum é a gente tratar a torcida do Botafogo como uma unidade. Isso é um tema que eu discuto muito na minha pesquisa. Não existe uma unidade, são a reprodução da cidade em sua multiplicidade, em suas divergências, em seus conflitos. Então você tem múltiplas coletividades convergindo para o mesmo local, para o mesmo estádio, para o mesmo momento de euforia, de incertezas, de dores, de amores também, mas ainda assim sem quebrar totalmente as distinções que estão postas. Então a primeira grande questão é essa. São multiplicidades, são coletividades plurais, divergentes, conflitantes. E eu poderia dizer que o estádio de futebol, todo ele reflete essas distinções. Quando você fala sol e sombra, você está falando sobre... Você fala também sobre origem da cidade, sobre questão racial, muitas vezes, sobre origem financeira, econômica. Então você tem uma arquibancada que é formada majoritariamente pela população pobre, negra e periférica, e você tem uma arquibancada formada em sua maioria pela classe média. Essa personagem, xerife, ela surgiu numa brincadeira que eu fiz pela internet. Como o Botafogo é conhecido como autoridade, eu, por ser militar e sou uma autoridade, eu fiz uma brincadeira, comprei essa jaqueta, coloquei no verso dela, numa quarta-feira, coloquei no verso, nas redes sociais. Ele está chegando aí.
Quando foi no sábado, na sexta, ou melhor dizendo, aí quando eu fiz os escudos, que mandei pintar os escudos na jaqueta, aí eu coloquei os escudos, né? E a jaqueta. Ele chegou, o xerifão do Nordeste, o xerifão do Belo. E a partir daí, adesivei o meu veículo, também com as minhas fotos, né? E quando eu passava na cidade, aí o pessoal achou engraçado. Olha, meu nome é Maria José Macedo, mas eu mesmo não me acho mais Maria José Macedo. Se você me chamar na rua de Maria José, eu não atendo. É a vovó do Belo. Eu me formei em mídias digitais, né? Mas no início do curso eu tinha a curiosidade de fazer conteúdo, produzir conteúdos. E antes da página Belo Mil Grau, a gente já tinha uma página que era Botafogo da Paraíba. Porque o clube não tinha página oficial, não tinha rede social. Porque era algo muito recente ainda na época, isso é 2015, 2014. O clube não tinha página, não tinha rede social, não tinha nenhum tipo de conteúdo. Depois chega Bob, acho que em 2013 Bob faz um YouTube ainda, mas assim, rede social, Instagram e Facebook o clube não tinha. Era mais link de assessoria, a assessoria fazia uma matéria e soltava o link no Instagram, no Facebook da época, né? E aí eu produzia conteúdo para essa página Botafogo da Paraíba e em paralelo surgiu a ideia de fazer um negócio mais bem-humorado, uma brincadeira, um negócio mais... produzir conteúdo mesmo. E aí surgiu o Belo Mil Grau. Eu trabalhando no clube, inclusive, em 2015. Eu percebia, ao longo da minha trajetória aí como torcedor, que o Botafogo tinha grandes lacunas históricas. A gente não tinha material amplo que era possível você revisitar outros momentos da história do Botafogo. Quando chegamos na própria sede do clube, você só tem lá algumas reproduções de fotos, você não tem um material amplo, como alguns outros clubes, até aqui do Nordeste, tem. Então, começou daí, vendo os outros clubes, vendo que eles tinham um material interessante, vendo que a nossa torcida também ansiava por isso, de algum modo, quando aparecia uma camisa antiga do Botafogo em algum outro estado, com algum outro colecionador, ou até em algum museu, algo do gênero, todo mundo ia atrás, achava legal, achava interessante. Então, depois que eu terminei minha formação em História, trabalhei um certo tempo fazendo estágios em locais que tinham alguns materiais históricos, pensei que também isso poderia ser interessante para o nosso clube. Eu saio pelas ruas, eu abro a mala do carro, solto o VT, que é um pendrive, né? No momento que eu solto o pendrive, que abro a mala, com a bandeira grande na lateral do carro, e saio nos bairros da cidade, né? Tocando a vinheta, entendeu? Somente. Aí sai pelo bairro, às vezes vou até pelo centro. Os pessoal, para você ter uma ideia, rapaz, que não somos de estar com problema com mentira, para você ter uma ideia, eles me convidam para passar nos bairros. O meu carro, todo adesivado com as minhas fotos, nas laterais, na frente, atrás, já estou divulgando o clube. Onde eu passo, eu peço a buzina, dá o sinal de alerta. Rapaz, o Botafogo pra mim é paixão. Botafogo é resistência, porque é muito difícil você torcer para um clube aqui em João Pessoa, né, da terceira divisão, com poucos investimentos, mas eu espero que agora com a SAF, que a gente evolua, né? Mas o Botafogo é isso, é paixão, é resistência, é identificação com a terra, né, com as raízes, né, da gente. Caramba, velho. Pô, vou te falar. Eu acho que o Botafogo hoje é a minha vida, tá ligado? Porque eu passo muito tempo aqui dentro do clube, tô até meio emocionado, tá ligado? O carinho que eu recebo das pessoas, dentro de campo e fora de campo também, quando eu tô em outros espaços, que não é o estádio de futebol, os torcedores falam comigo, me chamam, por conta das ações também, às vezes falam: ô fotógrafo, cadê meu ingresso? Então acho que o Botafogo faz muito parte da minha vida, e eu acho também que o Botafogo me deu essa cidadania paraibana, assim. É tudo. É tudo, pra você ter uma ideia. Minha neta vai se formar agora. Eles vai, você não vai pra festa, não. E com uma festa de roupa, eu não me sinto bem. Já deixei de ir várias festas chique, mas não vou, porque se eu for, eu tenho que ir com a minha camisa do Belo.
no meu uniforme. Tá entendendo? E hoje pra tudo a senhora só usa... Só uso camisa do Belo. Bem pra ficar em casa, assim. Em casa, direto aqui, tá que eu tomo banho, troco de roupa, visto a camisa do Belo. O Botafogo, para mim, rapaz, é tudo. É tudo. É um lazer, é uma alegria, é uma felicidade. Eu estou aqui nos momentos ruins e nos momentos bons. Primeiramente, Deus. Mas aqui na Terra, no planeta Terra, para mim aqui, tem em primeiro lugar, é o Botafogo da Paraíba. O Botafogo acho que é a minha primeira paixão, né? Isso aí fica muito marcado na gente. Esse momento que você adotou esse time pra gente. Eu não sei se foi eu que eu adotei ou ele que me adotou, mas representa meu povo. Quando a gente vê assim, um Botafogo mais forte, eu acredito que a gente não está só falando de um time, mas uma representação do Estado perante o cenário nacional, quem sabe um dia até um cenário internacional, se Deus quiser. Mas é isso, é a representação do nosso povo quando a gente está jogando contra outro time de outra região, de outro estado. Rapaz, começou com uma grande fantasia. Vim com meu pai quando era pequeno, entrar naquele gramado, ver o gramado, aquele negócio grande só se via na TV, né? E aí foi criando uma intimidade, criando uma relação, e hoje é o estilo de vida praticamente. Não tem um dia que eu não falo de Botafogo, ou seja na página, seja no grupo, seja com amigos. Conheci muita gente importante que na minha vida hoje, que foi por causa do Botafogo. Conheço muita gente mesmo. E é um estilo de vida, infelizmente é algo que eu não desejo a muita gente. Porque tem o bom e o ruim, né? Mas não tem como mudar mais. Para mim é minha vida. Botafogo para mim, assim, eu vinha numa depressão muito grande. Sofrendo por problemas assim. Eu não saía de casa, aí um amigo me passou lá e disse, rapaz, vamos para campo novamente, tu tá afastado. Infelizmente a pandemia o levou embora, não tá mais aqui conosco. Ele me trouxe para campo, cara, aí aquilo ali voltou novamente, batendo no meu sangue. Eu hoje, mesmo com todo tipo de adversidade, todo tipo de doença que, por mais que os médicos dissessem que era para eu estar em cima de uma cama, que era para eu estar ali num quarto sem querer sair, eu vou vencendo, porque o Botafogo é minha vida, o Botafogo é meu remédio, o Botafogo é minha paixão. É tudo na minha vida, tudo. Respeita a autoridade, o Belo é soberano, é campeão. Respeita a autoridade do xerife da nação.